No ano de 6536, um sinal em forma de cobra surgiu no céu, que se podia ver de toda a Terra. Mas que loucura é essa, afinal? Esse trecho foi tirado de um livro do Philip K. Dick, o dos irmãos Strugatsky, e se passa num futuro muito distante, daqui a 4.500 anos, é isso mesmo? E se eu te disser que, na verdade, isso é parte de um texto escrito em Kiev, mais de 900 anos atrás, por um monge? Pois é, se você quiser entender melhor, eu vou explicar essa maluquice no vídeo de hoje. Starina. Всем привет! Meu nome é Lucas Simone e este é o canal Biriosa. Se você tem alguma afinidade com a cultura russa, com a literatura, com a arte, deve ter percebido que todo ano aparece aquela mesma questão do calendário russo. Por exemplo, a Revolução Russa de outubro aconteceu, na verdade, em novembro. A Páscoa, às vezes, acontece numa data diferente da nossa Páscoa. E, finalmente, o mais bizarro, o Natal é celebrado no início de janeiro. Afinal de contas, o que explica isso? Geralmente você faz uma breve pesquisa no Google e descobre que tem alguma coisa a ver com o calendário gregoriano, juliano, que tem uma diferença de 13, 14 dias. Você não entende muito bem, mas se dá por satisfeito. Bom, se você estava procurando uma resposta um pouco mais detalhada a respeito do calendário, como diria o 1406, seus problemas acabaram. Bom, a primeira coisa de que a gente precisa falar para entender melhor essa questão é exatamente como funcionam os calendários, como um todo. Bom, desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta de alguma maneira entender o tempo, calculá-lo, de alguma maneira domá-lo, certo? Vários povos, inclusive, se notabilizaram justamente por serem excelentes matemáticos e criarem calendários super complexos e perfeitos, como por exemplo os babilônicos, e também os maias, cujo calendário é muito discutido até hoje, mas que obviamente a gente não vai debater nesse vídeo de hoje. Outra coisa muito importante para a gente entender melhor a questão é saber que existem várias maneiras de classificar um calendário. Por exemplo, a gente pode classificar um calendário de acordo com o astro que é usado como referência para a construção desse calendário. A gente pode também classificar o calendário pela quantidade de dias médios que cada calendário tem, por ciclo. A gente também pode classificar os calendários de acordo com a data em que eles começam, a sua época. É possível classificar também um calendário pelo período do ano em que ele começa, mas esse último tipo a gente não vai citar no vídeo de hoje. A gente vai começar falando do astro que é usado como referência para a construção de cada um dos calendários. Por exemplo, o Sol é o principal referencial para praticamente todos os calendários. Não exatamente o Sol, mas o movimento aparente, o movimento relativo da Terra ao redor do Sol. Como a gente sabe que a Terra dá uma volta ao redor do Sol? Basicamente por conta das estações do ano. Então, quando se concluía o ciclo das 4 estações, o ser humano sabia que o ano tinha acabado, certo? Então a conta que era feita era basicamente de 365 dias para um calendário solar. E o nosso calendário ocidental atual é basicamente um calendário solar. Ele tem o Sol como referência. Existem também os calendários lunares. A Lua também tem um ciclo próprio ali de 29 dias e meio, na verdade, de rotação ao redor da Terra. Convenhamos que é muito fácil observar as fases da Lua. É mais fácil, talvez, até do que observar as estações do ano propriamente. Então você olha para a Lua e vê que ela está cheia, dali a uma semana ela está minguante, dali a uma semana ela está nova e depois de uma semana ela está crescente de novo. Então os meses lunares são também muito antigos. Porém, se você somar todos os meses lunares, e são em geral 13, você vai ter 354 dias num ano. E o calendário islâmico, por exemplo, segue esse padrão, ou seja, ele não segue exatamente o ano solar, e por isso que, por exemplo, a cada ano, se você for pesquisar, você vai ver que o Ramadã cai numa data diferente, ele não cai sempre no mesmo mês do nosso calendário ocidental. Finalmente, nós temos os calendários lunisolares, ou seja, aqueles calendários que tentam combinar os dois princípios, o calendário solar e o calendário lunar. Esse tipo de calendário geralmente tem aquele princípio de intercalação, ou seja, ele insere um mês adicional a cada 3 anos, mais ou menos, para compensar essa diferença entre o calendário lunar, de 354 dias, e o calendário solar, de 365 dias. Possivelmente, o exemplo mais famoso de calendário lunisolar é o calendário tradicional chinês, que também tem esse mês adicional a cada 3 anos, mais ou menos. A segunda maneira de classificar um calendário é de acordo com a sua época, como eu falei no início do vídeo. Afinal de contas, o que é época? Aqui não se usa no sentido trivial de um período de tempo ou uma era, e sim no sentido de a data em que um determinado calendário começa.
O nosso calendário civil, por exemplo, ele é baseado no antigo calendário católico, que por sua vez usa o princípio de Anno Domini, ou seja, ele presume que o início do calendário é o nascimento de Jesus Cristo. E aqui tem uma questão interessante, talvez você até já saiba. Não existe ano zero. Jesus, em teoria, nasceu no ano 1 depois de Cristo. É claro que ninguém sabe exatamente a data em que Jesus nasceu. Então essa data é convencional. Ela foi calculada por um monge da Sítia Menor chamado Dionísio o Exíguo, no século VI, e foi usada para valer a partir do século VIII. Mas é evidente que cada sociedade usou uma época diferente, uma data para marcar o início do seu calendário. É comum em várias sociedades usar os reinados como referência, ou seja, cada vez que um monarca novo assume, começa de novo a contagem do tempo. Na Roma Antiga, por exemplo, o calendário durante muito tempo foi contado a partir do início da cidade, da fundação da cidade de Roma. Por isso que se chamava a data tal, ano tal, ab urbe condita, ou seja, a partir da fundação da cidade. Diversos calendários contam o tempo a partir da criação do mundo, e esse tipo de calendário a gente chama em latim de Anno Mundi. É o caso, por exemplo, do calendário judaico, em uso até hoje, e também do calendário bizantino, que nos interessa particularmente no vídeo de hoje. Uma coisa curiosa é que ambos esses calendários se baseiam em cálculos feitos a partir da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Porém, no calendário judaico, estamos no ano de 5.780, pelo menos até setembro. Já no calendário bizantino, estamos no ano de 7.529, também até o dia 1º de setembro. Essa diferença grande entre os dois calendários, mais de 1.500 anos, existe por um motivo curioso. É o fato de que Bizâncio usava a Bíblia grega, a Septuaginta, enquanto Maimônides, que fez os cálculos do calendário judaico lá no século XIII, usava o texto massorético. Lá no Pentateuco existem algumas pequenas diferenças de número entre essas duas versões das escrituras, mas esses números somados geram essa diferença grande entre os dois calendários. Mesmo no Império Bizantino, nem sempre houve consenso com relação a esse número, não. Por exemplo, o primeiro a fazer o cálculo foi Teófilo, sexto bispo de Antioquia, no século II, e ele chegou à conclusão de que o mundo tinha sido criado em 5.529 no nosso calendário. Já nas contas de Eusébio de Cesareia, o mundo foi criado em 5.199. Panodoro de Alexandria, por sua vez, em 412 da nossa era, Anno Domini, portanto, calculou que o mundo foi criado no dia 25 de março de 5.493. Em 630, também em Alexandria, é escrito o Chronicon Paschale. Esse manuscrito fixa a criação do mundo no dia 21 de março de 5.507. Finalmente, no final do século IX, com a criação do calendário civil bizantino, ficou determinado que a época era o dia 1º de setembro de 5.509. E é bom lembrar que foi precisamente nessa época que a Rus aceitou o cristianismo. Então esse calendário, nessa versão, foi levado também para a Rus e foi usado lá até o século XVII, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 1700. A bem da verdade, entre os eslavos orientais, o Anno Mundi já vinha meio que em declínio desde a queda de Constantinopla. E também por certos movimentos finisseculares ali do século XV que entendiam que o mundo acabaria no ano 7000, ou seja, no ano de 1492, que curiosamente é o ano do descobrimento da América. Como o mundo não acabou precisamente nessa data, aos poucos o Anno Mundi foi caindo em desuso. Ao longo do século XVI e XVII, por exemplo, embora teoricamente ainda fosse usado esse sistema, os cronistas geralmente se referiam a um determinado ano do reinado do Tsar em questão. E aí, finalmente, como tanta coisa na Rússia, foi a chegada de Pedro o Grande que instituiu finalmente o Anno Domini como época, como forma de marcar o início do calendário, o nascimento de Jesus e não a criação do mundo. Então aquela data de 6.536, que o cronista citou lá no início do vídeo, nada mais era do que o ano de 1028 no nosso calendário, Anno Domini. Mas e aí, como é que fica nessa história toda aquela coisa de calendário gregoriano, juliano, aquela diferença de 13, 14 dias que a gente sempre procura no Google quando chega a data, por exemplo, da Revolução Russa? Bom, aí é que entra a parte mais nerd desse vídeo, porque a gente vai ter que falar um pouco de matemática. Isso porque a terceira maneira de classificar um calendário é de acordo com o número médio de dias por ano. Por exemplo, o calendário civil que a gente usa aqui no Brasil, que você tem aí no seu celular, é um calendário solar. Porém, a Terra, ao dar a sua volta anual ao redor do Sol, ela não está muito ligando para os nossos problemas, não. Então, o que ela faz? Ela dá 365 voltas, 2422. Ou seja, ela dá um pouquinho mais do que uma volta no último dia do ano. Então, o que vai acontecer?
Qualquer calendário solar que tem exatamente 365 dias, depois de algum tempo vai começar a ficar defasado em relação às estações do ano. E isso já foi percebido lá atrás pelo Júlio César, aquele mesmo grande general romano que não foi imperador, hein? Antes do ano de 46 a.C., isso obviamente no nosso calendário, Anno Domini, o calendário romano tinha 12 meses fixos, lunares, e um mês intercalar a cada 3 ou 4 anos. Alguns meses intercalares eram fixos e outros eram definidos pelo pontífice. Pontífice não é um papa não, hein? É o sumo sacerdote da religião romana. E era ele que definia se precisava ou não desse mês extra para casar com o calendário litúrgico da Roma Antiga. Nesse ano de 46 a.C., Júlio César decidiu fazer uma reforma no calendário. Então ele chamou uma equipe de matemáticos e astrônomos gregos e fez essas contas que eu mostrei para vocês agora. Ou seja, eles descobriram que o ano, na verdade, tinha 365,2422 dias. Para resolver isso, eles tiraram o mês intercalar, aumentaram a duração da maioria dos meses e introduziram ele mesmo, o dia bissexto, o ano bissexto, aquele dia a mais no segundo mês do ano. Essa nova divisão do calendário passou a ser chamada de, isso mesmo, calendário juliano. Ou seja, quando a gente fala em calendário juliano, a gente não está querendo dizer que ele começa em tal ou tal data. A gente quer dizer que ele tem, em média, 365,25 dias por ano. O problema é que, como eu já falei 2 vezes, o ano, na verdade, tem 365,2422 dias, e não 365,25 dias. Nesse momento você deve estar que nem aquele meme lá da Nazaré Tedesco, fazendo umas contas na sua cabeça. Mas, de qualquer maneira, o calendário juliano durou durante bastante tempo, mais ou menos 16 séculos. Até que no final do século XVI, o Papa Gregório fez uma reforma semelhante ao que o Júlio César tinha feito. Chamou lá a sua equipe de matemáticos e astrônomos e fez uma reforma que permitiria com que o ano tivesse 365,2425 dias por ano, muito mais próximo do ano solar verdadeiro. Mas qual a diferença entre os dois, afinal? Bom, basicamente o calendário juliano tem um ano bissexto a cada 4 anos, e acabou. Já no calendário gregoriano é um pouco mais complicada a coisa. Em princípio, qualquer número divisível por 4 é bissexto, exceto se ele for divisível por 100. Porém, se ele também for divisível por 400, aí ele é bissexto. Deu para entender? Ou seja, todos os anos divisíveis por 4 são bissextos. Se o ano termina em 00, ele não é bissexto. Porém, se ele termina em 00 e for divisível por 400, aí ele é bissexto. E é por isso que, por exemplo, o ano 2000 foi bissexto. O ano 2400 também será bissexto. Mas o ano 2100, 2200 e 2300 não serão bissextos. Como eu falei, quem introduziu o calendário juliano na Rússia foi Pedro o Grande. E na época já havia uma diferença de 11 anos entre o juliano e o gregoriano. Embora ambos já fossem Anno Domini nessa época. Essa diferença cresceu mais um dia a partir de 1800 e mais um dia a partir de 1900. Chegando na atual diferença que nós temos hoje, de 13 dias. Então, em 1918, depois da Revolução Bolchevique, o que aconteceu não foi a introdução do Anno Domini, que já era usado, e sim a introdução do calendário gregoriano. Por isso também teve um salto de 13 dias, e aí o calendário começou a bater com o nosso calendário ocidental. Bom, e agora que você já sabe tudo sobre calendário, não perca tempo e deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no canal.